eu sou a Lu e na aula de hoje nós vamos pintar o pássaro chamado Galo da Campina. E o texto que eu escolhi está em Lucas capítulo 12, versículo 24, que diz assim: Considerai as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por estas folhas que estão atrás dos passarinhos. Eu vou usar um pincel número 6, aparadinho, o verde musgo para fazer a base, o marfim para fazer a luz e o pântano para fazer a sombra. Vou fazer o seguinte, eu posso preencher com verde musgo que eu ainda enxergo o risco do grafite que está lá embaixo. Só não pode preencher assim, esfregando muito ou então com uma tinta muito grossa, muito gorda. Vou crescer aqui um pouquinho. Essa folha passa por trás e vem aqui. Eu vou preencher esse pedaço aqui também. Ela podia até ser mais gordinha aqui, ó. Vou fechar aqui o cabinho. Sempre quando eu desenho folhas, eu já deixo marcado o lado que você vai colocar a sombra. Sempre é o lado da sombra. Eu deixo 2 risquinhos. É uma ranhura. Nessa, eu coloquei aqui, ó. Tá? Pra cá. Agora que eu preenchi, eu vou usar o verde pântano para fazer a sombra. Cuidado, o verde pântano ele é forte, então você tem que pegar de pouquinho. Aqui eu coloquei para cima a sombra. Eu vou mudar no risco e você vai ter para baixo também. Você viu que eu passei uma linha de verde pântano bem em cima do risco do centro? E agora eu vou dar uma esfumada aqui, ó, para baixo. Mas eu não atravesso a folha inteira. Eu coloco só do centro para fora. Eu não chego até a borda. Desse lado também. Vou começar ali, ó, que tá a linha do centro. Aqui atrás do passarinho, eu vou deixar a folha um pouquinho mais escurinha. E agora eu vou puxar pro lado que tava a ranhura, essa cor mais escura. Vou pegar um pouquinho mais de tinta e vou colocar ali do outro lado. E vou fazer uma sujeirinha assim, ó, pra dentro. Eu não tô nem deixando ranhura. Só tô fazendo mesmo um pouquinho de sombra. E ainda com a tinta úmida, eu vou colocar o marfim, que é a cor que eu escolhi para fazer a luz. Ó, tô colocando a tinta, eu não tô esfregando. E agora eu vou dar uma puxadinha para cima. Essa linha é a mesma que continua aqui. Eu também vou colocar o marfim. Sempre paralelo com aquela linha escura. E agora eu vou dar uma puxadinha para frente, para fora, pro lado contrário da sombra. Se eu coloquei a sombra e puxei para cá, eu coloco a luz e puxo pro lado contrário. Agora, aqui eu tenho uma curva, então eu vou colocar um pouco do marfim assim mais acentuado e vou puxar para dentro. Vamos fazer uma luz aqui. Deixar bem acentuadinho. É uma folha assim bem verde. Agora eu vou fazer com você as folhas que eu acho que pode ter um pouquinho de dificuldade. Essa folha aqui, eu acho que você não vai ter dificuldade.
porque elas estão... Essa daqui só tem um pedacinho atrás, essa daqui também é uma ponta atrás. Eu vou fazer junto com você essa folha aqui, ó, porque ela tá por baixo desta outra que tá inteira. Vou fazer essa daqui porque é o elemento que eu acho que você pode vir a ter dificuldade. E já vou preencher esta aqui também, ó, que é uma outra que tá retorcida e por baixo. Olha, acabei de modificar o desenho aqui. Essa folha aqui, ela tá passando por trás desta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui, para fazer uma sombra, porque a única forma da gente ter a impressão de que uma coisa tá por trás da outra no bidimensional é usando a luz e a sombra. Quem tá por trás fica mais escuro. Agora eu vou passar a linha no centro, ó, a linha do centro vem aqui. Eu vou puxar esse escurinho para fora. Esse escurinho vai passar lá por trás e vai terminar aqui. Se eu puxei aqui para fora, aqui também vou puxar para fora. Aqui é tão pequenininho que nem vou colocar sombra. Fiz o escuro, já venho imediatamente com o claro. Vou colocar um pouquinho aqui, viu que tem que fazer uma curva, e vou colocar um pouquinho aqui. Vou puxar. E aqui eu vou até chegar um pouquinho mais aqui na ponta, para deixar ela mais clarinha. Posso pôr um pouquinho de luz aqui, ó. Agora, aqui, melhor não colocar, porque tá por baixo do peito, da asa aqui, ó, do passarinho. Agora, esta, eu tinha feito um risco com ela dividida, mas ela ficou tão estreitinha e eu não quero engordar. Então, eu vou fazer assim, no teu risco vai modificado. Se não for, você vai olhar aqui a pintura. Assim, aqui porque tenho sombra, porque ela tá por baixo desta. E aqui eu vou fazer uma folha que tá dobrada, uma folha que só aparece uma metade, só uma das bandas. Então, a gente coloca a sombra de um lado e puxa. Aqui também vou deixar escurinho, porque ela tá por baixo. E agora a gente coloca a luz do outro lado, aqui, ó, e puxa pra dentro. Pouquinho aqui, porque é área de sombra. Essa folha continua aqui. Então, vou colocar também um pouquinho de luz, puxando pra dentro. Isso. Essa folha não vai ter dificuldade. Essa folha, tem que fechar ela aqui, ó. Agora, eu vou ensinar você a fazer essas bolinhas, que são umas frutinhas. Vamos usar, eu vou usar o verde pântano de um lado, eu vou escolher o lado esquerdo, tá? Todas elas, eu vou colocar o verde pântano. Mas eu não vou preencher inteiro, tá vendo? Eu tô colocando assim, ó, e dando uma esfumada já. Aqui, eu vou colocar desse lado também, do lado esquerdo, ó. Aqui. Você viu que eu coloquei essas coisinhas pra cobrir os pezinhos? Porque é mais fácil fazer uma outra coisa. Aqui também, apesar de que essa tá por cima da folha, mas eu já vou fazer. Depois a gente toma cuidado. Aqui eu tenho mais duas que estão por cima do passarinho, então não vou fazer agora. Quero deixar essa frutinha de outra cor, então eu vou trocar de pincel
Peguei o número 4, aparadinho, e eu vou terminar de preencher a frutinha aqui, ó, com o sépia. Ela não é uma bolinha, é meio oval. Eu termino de preencher e já dou uma misturadinha no verde pântano. Aqui vai juntar. A gente vai separar com a luz. Ali vai depois. Tá, agora eu vou pegar o marfim com o mesmo pincel 4. Um pouquinho só de tinta. E eu vou colocar o marfim não na borda, mas aqui, ó, mais pro centro. Puxando mais pro lado onde tem o sépia. Não é exatamente no centro. Ó, o centro tá aqui. Aqui ainda tem verde pântano. O sépia tá aqui. Mas eu não vou fazer aquele contorno. Eu vou colocar e vou sujando o pincel. Depois a gente dá uma pinceladinha de luz ainda. Depois de seco. Onde ele pega o sépia, fica um pouquinho marrom. Onde ele pega o verde, ele vai ficar assim um pouco, digamos, acinzentado. Essa eu vou passar... Não, vou colocar nessa. Eu vou passar essa daqui por cima das outras duas. Aqui deixei uma linha. Então, depois que secar um pouco mais, aí eu vou voltar colocando mais um pouquinho de luz. Eu vou adiantar as folhas e aí eu mostro pra você com ele mais completo. Olha, já adiantei bastante, deixei só essas duas folhas, porque elas estão por cima dos passarinhos. Quando você faz o verde pântano, musgo e marfim, você coloca, fica bem aceso aquele marfim. Aí quando vai secando, ele vai sumindo, vai ficando só assim, ó, a nuance da luz e da sombra. Você pode, com o marfim e o zero, fazer assim um acabamento, tá vendo? Aí você pode até fazer assim uns detalhes, ó. Isso dá um brilho na folha. Essa daqui foi a primeira que eu fiz, então já tá assim bem seco. Ó, um detalhezinho. Não precisa muita coisa, só um... Essa daqui, por exemplo, ó, posso realçar aqui a ponta um pouquinho. Tá vendo? Coisinhas poucas. Essa eu acabei de fazer, então tá bem aparente ainda o marfim. Quando ela secar, ela vai sumir um pouquinho, mas eu vou colocar já uns toques, só para mostrar para você. Não precisa fazer aquele contorno total, é só mesmo uns detalhezinhos. Aqui, ó, nessa que tem um monte de voltinha, vou colocar aqui, ó, em todas as voltinhas, um pouquinho de brilho. E aqui no meio, que não é uma linha contínua, com o pincel zero, mas você pode também dar uns toques. Você viu que às vezes eu vou só limpando o pincel, nem pego tinta. Pronto, chega de detalhe. Terminei as frutinhas, acabei de fazer aqui, já acabei de sujar um pouquinho, porque eu coloquei o dedo em cima, ficou manchadinho ali, mas depois vai ter o fundo, isso daí a gente não vai nem perceber. Isso aqui são perninhas. Agora nós vamos fazer esse passarinho que tá atrás dessa folha. Nós vamos começar aqui, ó, na cabeça e mais propriamente pelo bico. Pincel número 2, branco. Eu vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo, praticamente até o final. Só vou deixar o risco ali. E depois aqui na parte de cima, vou colocar bem ali na linha de cima mesmo.
Agora, eu vou lavar o meu pincel. Vou pegar um pouquinho do preto e o preto eu vou tirar o excesso aqui no pratinho. Eu vou colocar aqui, essa partezinha ela é preenchida. Aí eu venho puxando bem levezinho até a ponta e venho esfumando bem levezinho também pra cima. Pego um pouquinho mais e coloco aqui, ó, em cima da linha. Agora, eu vou colocar o vermelho tomate. Eu vou usar o tomate, você pode usar o vermelho que você tem. Escarlate, pode ser até o vivo. Eu vou usar o tomate porque com ele eu posso fazer um pouquinho de luz com o fluorescente. E eu acho que vai ficar bem interessante. Essa parte aqui, ó, em volta do olho, ela é vermelha também, só que é um vermelho assim escurecido. Eu passei o vermelho inteiro, mas eu consigo enxergar ali onde tá a linha que eu deixei. Aqui vem até embaixo. Aqui termina assim, ó, limpando o pincel. E esse vermelho sobe um pouquinho aqui. Isso, agora eu pego aquele tiquinho de preto de novo. Eu não lavei meu pincel, tava vermelho ainda. E eu vou fazer aqui, ó, saindo do bico. Manchinhas em volta do olho. Não é uma coisa que tenha linha, tá? Você vai colocando a manchinha e deixa assim irregular. Aí você olha no teu risco e você vai ver mais ou menos a forma que eu deixei lá o desenho dessas manchinhas. E aqui tem um risco também, né? Então é uma continuação ali, ó, da linha do bico. Vai descer e eu venho fazendo aqui uma sombra. Isso aqui é meio que o pescoço dele. Assim. Já vou colocar com o vermelho fluorescente. É assim, ó, vermelho. Aí aqui embaixo, fluorescente. Eu vou colocar umas pinceladinhas bem aqui nesse topo da cabeça. Se você não tem esse fluorescente, você pode usar um pouquinho do laranja em cima do vermelho, que você vai conseguir deixar um brilho assim um pouquinho maior ali. Agora eu vou preencher de preto o olho. Preencher com esse pincel aqui mesmo, que se sair para fora um pouquinho não tem problema. Porque eu vou fazer com o branco e o pincel zerinho uma linha. Olha, é uma bolinha. Aí você dá uma esfregadinha para não ficar muito branco. Vou pegar um pouquinho mais do preto, da parte de dentro, e vou tirando, deixando o cinza. Aí, bem certinho, dentro bem pretinho. Eu vou colocar um ponto de brilho ali. Agora nós vamos fazer o corpo. Eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pouco maior, peguei um número 6, e eu vou preencher de branco aqui, ó, esse pedacinho, esse triângulo aqui, toda essa parte aqui do peito, da barriga, até aqui, esse pedaço que tá aqui pertinho da cauda. Já vou colocar o branco também aqui, ó, na coxa dele. Isso aqui é a perninha que tá por trás da folha. Mas já vai ficar ali bem branquinho. O vermelho ainda tá meio úmido, então eu não vou esfregar. Eu vou colocar tinta e depois provavelmente eu vou ter que retocar aqui. Porque aqui isso não se mistura, tá? São penas de cores diferentes.
Acabei levando um pouquinho do vermelho aqui. Não faz mal, vai dar um reflexo. Nessa parte branca, a gente tem que fazer uma sombra. E essa sombra eu vou usar, ó, preto. Coloquei aqui um pouquinho e sépia. Coloquei do lado. Peguei os dois sujinhos, só sujinho no pincel. Primeiro eu vou começar aqui, ó, a coxa dele, na parte de trás. Puxa um pouquinho pra frente, aqui fazendo um triângulo ali, mais um pouquinho, e eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, eu vou dividir, vou pôr um pouquinho dessa sombra de preto com sépia aqui por baixo. Isso aqui vai ficar mais branquinho, é uma penugem branquinha que ele tem ali. Essa parte aqui eu vou fazendo assim com o pincel, ó, eu vou dando pinceladinhas. Até aqui a altura da coxa ele tem que sumir, tá? Depois eu vou pôr aqui um pouquinho. Você viu que é muito pouco, são sujeirinhas. Vou passar bem em cima do risco. Já vai disfarçando o meu risco. Essa parte aqui, eu não vou trabalhar assim, eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou dando pinceladinhas nesse sentido. Ele ficou bem escurinho, né? E essa parte é branca. Isso significa que depois a gente volta retocando o branco. Agora, vamos pra frente. Essa parte aqui, eu vou colocar o branco também. Eu dividi, eu deixei tudo separadinho. Cada parte pra gente poder trabalhar independente uma parte da outra. E porque são detalhes diferentes. Então, assim, eu acho que fica mais fácil para você poder me acompanhar e pintar. Eu já vou colocar o preto nesse pedacinho aqui. Você sabe que o preto, a gente consegue realçar ele com o azul. A luz do preto. Às vezes a gente até fala, ó, tão preto que tá até azulado. O preto faz o azul faz uma sombra pro preto que fica muito bonita. Se você colocar o branco, vai ficar cinza. Bom, nesse ponto, agora eu vou pegar uma pincelada de azul. Eu não lavei o meu pincel. Ó, tá sujinho, tirei o excesso. Com esse azul, eu vou fazendo aqui em cima, assim, ó, umas pinceladinhas. Eu vou deixar aqui todo manchadinho. Essa área branca aqui também tenho pinceladinhas. Vou deixar assim, ó, manchadinho de azul. Azul com preto, né? Porque eu tenho os dois aqui no pincel. Ó, vou fazer aqui o contorno. Acompanho aqui. Essa parte aqui eu vou fechar aqui, ó. Mais um pedaço. Eu vou colocar o preto agora aqui na cauda dele. Tem um pedacinho aqui. Aqui em cima tá reto. Aqui tem um babado. Tem o contorno da folha. Nessa parte preta, agora eu vou lavar o meu pincel. Aqui temos penas, então eu vou pegar o azul e vou fazer linhas, ó. Que nem precisa. Tô lavando o pincel a todo instante. Vou colocar o branco aqui nesse espaço. E aqui também eu vou pegar esse cinza que deu mistura do preto com azul caribe. E vou fazer umas pinceladas. Ah, vou fazer aqui, ó, primeiro uma linha aqui separando. Agora eu pego mais um pouquinho e vou fazer assim
umas batidinhas, vai parecer umas manchinhas, umas pinceladinhas. Preto com azul. É, umas peninhas ali. Essa parte aqui da asa, eu vou colocar o preto. Agora eu vou usar o branco. Pincel 6, eu pego a tinta só de um lado. E a gente tem que fazer linhas atravessadas. Uma aqui, ó. Você põe o pincel lá e vem puxando. Carrega mais de tinta. Toda vez você pega tinta nova. Se pegou demais, tira o excesso no pratinho. Põe a tinta pra cima e puxa. Às vezes fica um excesso que a gente tem que voltar e dar uma tirada depois, porque não pode ficar, né, aquele gordo de tinta ali. Ó, aqui acho que não precisa ser uma pena tão reta. Vou chegar aqui até o final com esse branco. Inclusive, quando chega aqui no final, eu tô apertando o pincel, ó, pra ficar marcadinho. Essa parte aqui eu acho que é a mais difícil, né, fazer essa parte reta. Eu tô só tirando o excesso de tinta agora. Eu acho que isso aqui ficou muito acinzentado, então eu vou pôr um pouquinho mais do preto aqui, ó, embaixo da asa, pra ficar mais escurinha essa parte. Assim, acho que ficou melhor. Aqui eu tenho essa linha que é como se fosse uma divisão ali de penas. Eu vou encher essa parte de preto, vou deixar um buraquinho ali. Aqui em cima é com manchinhas. Aqui embaixo vai direto. Eu vou colocar azul aqui, ó. E essa parte aqui é como se fosse a continuação da asa. Como se fosse, não, é. E aqui nesse preto eu tenho manchinhas com o azul. Tô trabalhando com azul Caribe. Tenho aqui umas patinhas. Eu vou colocar aqui na perninha. Eu tô colocando o sépia. Tô trabalhando com pincel 0. Vou colocar um pouquinho do sépia aqui e um pouquinho do preto. Vou fazer assim, ó, aqui na coxa dele, uma sombra. Essa perninha aqui eu vou dar uma iluminada nela do lado esquerdo com o branco. É um risquinho só. E essa daqui eu vou pôr, eu acho que já dá pra pôr aqui, ó, uma manchinha de branco. O branco já tá pegando em cima desse daqui que já tá meio seco. E é isso que eu vou fazer agora. Ó, tá vendo aqui? Bem branquinho. Aqui eu tenho uma linha só, bem branquinha, que vira aqui, ó. E depois essa parte que eu coloquei uma sombra, agora eu vou dar pinceladinhas de branco nessa posição, ó, parece peninha. Aqui foi pra cá e aqui vai ser assim, ó. Essa parte aqui vai ficar mais branquinha, então capricha na pinceladinha. E aqui vai chegando, já vai chegando mais, vai ficar mais escurinho. Isso daqui fica mais branco. Ali no bico, eu vou voltar aqui, ó, com um pouquinho do preto e o pincel 0. E eu vou fazer uma linha na parte de cima.
fechando, porque ficou, lembra, a gente colocou uma luz. Aí agora eu vou fechar ali, ó. Cobri demais, acho que eu tenho que pôr um pouquinho do branco. Outra vez. Pronto ali. E pronto aqui. Depois que secar um pouco mais, eu tenho que retocar o branco, porque o meu sujou ali no vermelho. E não é pra ficar sujo, esse branco tem que ficar bem branquinho. Agora, nós vamos fazer o outro passarinho. Esse pássaro aqui, eu vou começar pincel número 6, o preto. Eu vou preencher aqui, ó, essa parte aqui da asa. Vou preencher essa parte aqui da cauda. A folha não, tá? Porque eu risquei a folha depois. E vou preencher essa asa de cá. Aqui, tudo, aqui e aqui. Já volto pra gente fazer os detalhes. Terminei de encher de preto, me distraí, quase preenchi a folha. Mas aqui ainda dá pra salvar. Mas, enfim, azul Caribe. Aqui, ó, eu tenho uma asa que tá atrás. Aqui eu tenho a perninha e aqui a coxa do passarinho. Nessa parte aqui da asa, eu vou fazer assim uns risquinhos com azul. Nem precisa deixar muito riscadinho, porque isso aqui é a parte de dentro. Então fica assim um pouco mais penugem, né? Um pouco mais... Agora, nessa parte aqui, ó, eu vou passar uma linha reta, só que depois eu vou passar a perna na frente, tá? Porque a perna tá na frente dessa asa. Eu vou pôr uma aqui no contorno. Agora eu carrego de tinta novamente o pincel e ele tá bem cheinho de tinta. E eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho pra dentro. Uma pincelada. Que vai morrendo por aqui. Você viu como dá a impressão de que essa parte aqui tá por fora? Aqui tá escurinho, tá por dentro, lá dentro. A coxa, a perna vai passar aqui, ó, por cima. Aqui é a cauda. Eu deixei um espaço aqui para eu me situar. A cauda tá na frente daquela asa, essa parte aqui. Eu vou pular a frutinha e continuo aqui e chego até lá embaixo. Aqui, ó, pra cima, eu posso fazer assim também, como nós fizemos naquele outro. Risquinhos. Começo aqui, pulo a folha, continuo ali. Pode ter vários risquinhos. Quando chegar aqui, ó, essa parte é a barriga dele, bem branca. A parte da barriga, ela vai afundando e afunilando. Aqui a gente não percebe onde terminou. Isso daqui é uma coxa. Ó, aqui eu deixei separado também, porque essa parte aqui é a outra asa. Vou deixar bem azulado. E agora essa parte aqui, ó. A asa tá por cima do corpo. Eu vou começar fazendo a pincelada de fora, aqui. Peguei tinta assim, ó, bem de pezinho. Aí eu vou fazer essa pincelada aqui, ó. Agora, se lembra que tinha um risco? Aqui assim tinha um risco que vinha descendo. Então eu vou colocar de cima para baixo. Posso colocar aqui, ó, de baixo para cima também. Aqui tem que terminar pretinho. Lavo meu pincel e eu já vou colocar o branco primeiro aqui. Tá vendo que eu fiz umas ranhuras assim? Porque essa parte aqui, ela não é branca pura e nem preta. Aqui a gente tem a coxa, que aqui tem a outra perninha. Aqui assim, ó, vai ficar a perninha. Vou colocar um pouquinho do branco só nessa área aqui, que a gente já vai fazer a sombra.
Isso daqui é mais clarinho, por isso que eu coloquei azul. Agora eu vou deixando acinzentado. Cuidado, não deixa essa parte cinza e daqui pra baixo pretinho. E tem que ficar cinza e tem que passar um pouquinho pra baixo do tronco. Aí, já consegui aqui uma divisão. Aqui a coxa é mais gordinha. Agora eu vou fazer de novo aquela misturinha. Uma pinceladinha de preto, uma pinceladinha de azul caribe. Uma leve mistura, vai ficar um cinza. Isso daqui dá cinza lunar, viu? Vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, separando a coxa do corpo. E aqui essa parte, a parte de baixo, fica mais escurinho. A parte de cima, aqui dei uma pincelada paralela com o risco da coxa. E puxo pra lá. Aqui, ó, essa parte aqui é um escurinho também. Essa coxa desse lado aqui, ó, não precisa ficar... Aqui, grudado aqui na asa, não fica tão branquinho. Então, eu já vou sujar aqui com um pouquinho desse cinza. Agora, eu vou preencher toda a área do peito aqui de branco. Terminei de preencher. Agora, eu vou usar aquela misturinha de azul com preto. Aqui, ó, eu vou crescer um pouquinho assim, arredondado, pra cima da coxa. Aí, aqui fica sumidinho. Aqui, essa parte que eu coloquei, essa ranhura, essa textura, é um pouquinho de sombra. Aqui também, ó, pertinho do... Essa parte aqui é preta. Aqui vai um pouquinho de sombra. Tô usando azul com preto. Agora, eu lavei o pincel e vou pegar um pouquinho do sépia com azul, que é a outra misturinha que a gente fez. Aqui nessa parte da barriga, vai um pouquinho do sépia com azul. Eu tô trabalhando assim, mas não precisa, tá? É que eu coloquei a ranhura assim e tô seguindo ali. Mas são manchinhas. Então, você coloca e some, mistura de leve, pra ficar mais clarinho, sem preencher todo o branco. Vou pegar um pouquinho do azul caribe puro agora. Aqui, ó, vai uma manchinha de azul, pra realçar o preto. Assim, ó, umas manchinhas de azul. Pronto, a sombra tá pronta. Agora eu volto com o branco. E volto com um pincel menor. Agora eu vou crescer esse branco aqui, ó, um pouquinho. Lembra que lá a gente colocou umas pinceladinhas? Aqui também eu posso colocar, ó. Deixando o branco parecendo peninha. Mas não passe em cima de toda a tua sombra. Só no espaço branco, entrando assim um pouquinho para cima da sombra. Isso vai dar uma textura para o espaço que é todo branco. Aqui, a parte branca passa por cima. Aqui, com bastante cuidado, a parte do meio aqui desses... Aqui eu tenho a outra coxa, tá? Ela desce aqui, ó, branquinho. Aqui tem um escurinho. Fica assim tipo um bastãozinho. Aqui eu venho trabalhando assim, em V. E essa aqui não tem nenhuma divisão. Eu tenho uma área aqui mais branquinha, mas não necessariamente uma divisão. Então tem que ir lidando com o pincel, fazendo sumir. Ó, a coxa, aqui um escurinho. Isso.
Já vou fazer aqui a perninha com o pincel 0 e com o sépia. Aqui, ó, bem de dentro da coxa pra cá. Tinha deixado aqui embaixo, vou ter que limpar aqui com o pincel. Eu coloquei a frutinha bem na frente do pé, porque é difícil fazer pé. Que a outra perninha tá atrás da frutinha também. Para fazer a perninha aparecer um pouquinho de branco, que é uma luz, do lado esquerdo. Esse galinho eu já vou mostrar para você. Eu já fiz um pedaço lá, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou preencher ele com pincel 0 e tô preenchendo de sépia. Aqui tem mais um pedacinho. Aqui tem mais um pedacinho. A folha tá na frente. Vou terminar assim, ó, soltando a tinta. E eu vou colocar um pouquinho de branco na parte de cima. Só isso. Não é uma linha muito reta, pode ficar até meio tremidinho, fica bonitinho. Vou reforçar um pouquinho mais esse branco aqui. Mas não leve até embaixo, tá? Só aqui. Bom, a cabeça desse daqui é exatamente igual à cabeça do outro, tá? É a mesma cabeça, na verdade. Eu vou começar pelo bico, como eu fiz do lado de lá. Primeiro eu coloco um pouquinho aqui em cima, pincel número 2, sim, uma pinceladinha. Depois aqui, ó, na parte de baixo do bico. Um pouco do branco. Agora eu lavo meu pincel e a gente vai completar esse bico com o preto. Aqui, bem na linha. Aqui pra cima. Faz um pouquinho de sombra e essa parte aqui vai ficar um escurinho embaixo. Vou dar uma leve esfumada. Pronto. Vou lavar meu pincel de novo e agora eu vou pôr o vermelho. Eu só fiz aqui, ó, porque esse passarinho aqui, eu quis colocar ele de frente para ficar diferente do outro. Então, ele tem no peito essa mancha de vermelho. Esse daqui, ó, fui mais esperta, deixei o branco secar. Fica mais fácil para colocar o vermelho subindo sobre o branco, sem ficar manchado, como ficou o outro. E aqui eu vou passar bem de leve o vermelho, porque o risco do carbono vai aparecer e eu não vou ter dificuldade de enxergar onde que tá a mancha preta. Aqui você viu que eu fiz um risquinho assim no meio, é uma sombra que eu quis colocar. E agora um pouquinho de sombra aqui. A gente pode preencher o olho já, porque em volta é tudo pretinho, ó. Só que eu gosto de colocar em cima do vermelho. Aí fica parecendo que tem peninhas vermelhas e peninhas pretas, há uma passagem de cor. Já vou aproveitar o meu preto e terminar aqui a parte das costas dele, que eu não fiz aquela hora. Ó, aqui é só preencher mesmo. Pronto ali, pronto aqui. Vou reforçar aqui o pretinho do olho com o pincel 0. E o branco, eu vou fazer a rodinha. Pode ser assim bem discreto e ainda eu vou apertar essa tinta para ficar sumidinho, para não ficar aquele branco muito acentuado. E agora eu vou pôr um ponto de brilho ali. Como eu fiz no outro, eu vou fazer aqui também, ó, na pontinha do bico, uma linha bem estreitinha com o preto. E eu vou colocar também com o vermelho
fluorescente, uma luz aqui em cima na cabeça dele. Isso daqui, depois que seca, a gente põe mais um pouquinho, tá? Porque só enquanto tá úmido ele fica brilhante assim, mas quando seca ele dá uma sumidinha. Então a gente pode pôr mais um pouquinho, ó, fica lindo. Bom, agora eu vou terminar as duas folhas que nós temos aqui e aquele cabinho ali de cima que eu ainda não fiz. E umas frutinhas, 3 frutinhas que tem aqui embaixo. Eu já mostro inteiro pra você. Ó, o passarinho já tá pronto. Já fiz aqui, ó, as 2 frutinhas e essa folha que eu ainda não tinha feito. Tá vendo? Eu acabei de fazer, então tá bem clarinho. Mas daqui a pouco que ela seca, ela vai ficar bem mais sutil essa luz, esse marfim que eu coloquei. Agora eu vou concluir fazendo essa folha do meio, porque ela tem uma situação, ela tá por cima dos 2 lados. Aí eu quero mostrar para você como que você vai agir nessa situação. Eu tô preenchendo com o verde musgo. Você viu que as ranhuras estão para cima. Isso indica que é o lado onde eu vou puxar a sombra. Pego o verde pântano, coloco no centro e puxo para o lado que indica a ranhura. Do lado de cá, eu não vou colocar o escuro aqui, porque ele vai confundir com a folha de baixo. A folha de baixo tem que ficar escura, a de cima tem que ficar mais clara. Então eu pego só um pouquinho da sombra e coloco aqui, ó, no centro. Porque desse lado eu tenho que puxar uma luz. Só que desse lado também vai ficar iluminado para mostrar que tá por cima daquele. Então eu coloco só um pouquinho de sombra e coloco no meio da parte da folha. E o marfim eu vou colocar aqui do mesmo jeito. Puxo mais marfim onde eu não tenho aquela sombra, né, que eu não coloquei. Do lado de cá eu vou pôr um pouquinho do marfim também, porque ela ficou por cima. Então, para fazer essa divisão ficar bem nítida, quanto maior o contraste, melhor. Essa é a folha bem da frente, bem do meio, bem de cima. Então, ela deve ficar bem aparente. Ó, coloquei bastante marfim ali. E agora, no acabamento que eu vou fazer com marfim, primeiro, aqui, ó, aquele traço no centro, e depois, como essa folha tá em cima de uma coisa escura, que é a cauda do passarinho, aqui ela tá em cima da outra folha, então eu posso dar uma caprichada nesse contorno, inclusive aqui, ó. Você viu? Não cheguei até o final, mas aqui é bem necessário. Olha como ficou. Agora eu peguei com o pincel 2 um pouquinho do marfim e eu vou fazer aqui, ó, uma luz seca nas frutinhas. Coloca bem em cima daquele lugar onde você já tinha colocado a sua luz com o marfim e vai mexendo o pincel assim redondinho. Aí depois você pode pôr um pontinho assim de luz. É uma coisa muito pequena. Olha, fica bem bonitinho. Vou fazer isso com todas elas. Aí eu vou deixar secar para molhar e fazer o fundo. Ó, o trabalho tá totalmente seco. Eu vou borrifar água. Assim, sempre gosto de pôr um pouco para fora. Aí eu vou usar o pratinho, um pincel número 14, grande com cerda, e uma pincelada de azul celeste.
Começa sempre pelo cantinho. O azul celeste é uma cor que é bem vibrante, então você não deve fazer aqui por fora assim muito, não deve levar muito para fora. Ele é forte. Comece sempre no cantinho e vai sumindo com essa tinta. Olha, uma vez só que eu carreguei de tinta. Aí eu vou colocando aqui, ó, nessas partes externas, esse pouquinho, porque eu não quero que fique aquela marca onde eu terminei a tinta. Vai ficando bem levezinho, ó, quando eu já tirei o excesso. Você viu que eu já fiz tudo isso? Agora eu vou voltar aqui com o pincel quase sem tinta. Vou crescendo. É só apertar o pincel que ainda tem um pouquinho ali, ó, ainda sai. Eu gosto de deixar manchadinho, assim, que é mais fácil. E a água que tem aqui, depois ela vai ainda dissipar um pouquinho o pigmento. E nos finais aqui vão ficando manchas, mas bem sumidas. Ó, carreguei de tinta, começo no cantinho. Nunca comece ali fora, tá? E senão pode acontecer um desastre. Pode ficar muito forte. E você viu que esses elementos, assim, ó, eu passo em cima, porque tá molhado. E a tinta, a não ser que você coloque muito, tá? Mas se for assim, esfumadinho, a tinta não vai pegar em cima da pintura. Você viu que quando eu carrego de tinta, eu começo aqui e aqui, ó, vai ficando um pouquinho mais forte. A intenção é essa mesmo, que aqui no centro fique mais concentrada a cor. Agora a gente dá uma olhada no todo e vai ajeitando. Onde você vê que tem uma mancha, você esfrega um pouquinho mais o pincel. E aí está nossa pintura de hoje. Se você gostou, vai pintar, por favor, manda foto para mim da sua pintura, dizendo de onde você é e como conhecer o canal Sonalu, que daí eu te mando um beijinho especial. E para você que me apoia, eu continuo agradecida.